Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós falaremos sobre tutelas provisórias. Esse é um tema importantíssimo para os operadores do direito. É um tema que transversa o nosso dia a dia, a nossa prática forense, né? Vez e outra você se deparará com algum tipo de tutela, seja para requerer, seja também para contestar. Portanto, é importante conhecermos os seus fundamentos, a sua aplicabilidade, a sua admissibilidade e os seus requisitos. As tutelas provisórias estão escritas entre os artigos 294 e 311 do Código de Processo Civil. Elas podem ser divididas em dois gêneros, né? A tutela provisória de urgência e a tutela de evidência. No caso da primeira, tutela provisória de urgência, ela pode ser subdividida em duas espécies. A primeira delas é a tutela provisória de urgência antecipada, que ela tem o objetivo, né, de antecipar o pedido final. Aquele pedido feito na sua petição e que será julgado, decidido ao fim do processo, esse instrumento da tutela provisória antecipativa, ele faz com que esse pedido seja trazido ao início do processo e, em caso de deferimento, ele passa a ter efeitos a partir de então. Então, ele tem uma natureza satisfativa, né? O pedido de tutela provisória de urgência antecipada, ele tem uma natureza de satisfação do seu pedido. Evidentemente, isso é sempre importante deixar claro, que ele é provisório, ele pode ser a todo momento ser revertido, revogado, mas ele tem uma decisão ali provisória e já com efeitos a partir de então. O outro tipo de tutela provisória de urgência é a chamada cautelar. Como o nome também sugere, ela cautela, ela protege, ela segura um determinado estado das coisas, da lide, da situação, a fim de proteger o processo, né? Como se tirasse uma foto de um ambiente para que aquele ambiente não pudesse ser modificado até encerrar o processo. Ela não dá e nem tira, diferentemente da tutela antecipativa. Ela apenas garante o resultado útil do processo. Vamos dar alguns exemplos. Veja, o próprio código estabelece alguns exemplos que não são taxativos, mas são exemplificativos, tanto que fala em seguida que o juiz pode buscar outros meios idôneos para satisfazer, né, para que a tutela cautelar ela possa ter eficácia, que ela possa ser cumprida no caso. Por exemplo, o arresto, né, que seria a constrição de bens indeterminados para garantir futura execução por quantia certa. Veja, imagine que existe um devedor, existe um processo e o devedor deve uma quantia de 100 mil reais, mas ele não tem dinheiro na conta, mas tem bens. E o autor tem indício de que ele está se desfazendo desses bens porque o próprio devedor, o réu, reconhece, né, ou tem uma noção de que pode perder a ação, sucumbir ao pedido do autor, e com isso o seu patrimônio vai servir como pagamento, ser usado, né, para saldar aquela dívida, né, para cumprir a sentença. Então, ele sabendo disso, ele começa a se desfazer daqueles bens. Então, para garantir a efetivação do processo, né, o resultado útil do processo, você entra com um pedido, né, de tutela provisória de urgência cautelar para que se dê o arresto desses bens, que esses bens não fiquem constritos, que não possam ser desfeitos, né, negociados, para que garanta essa quantia certa. Pode ser qualquer bem, desde que atinja o valor determinado da ação. Por outro lado, existe o sequestro, que aí já é
a constrição, né, recai sobre o bem determinado que esteja sendo objeto da disputa. Então imagine que eu vendi um carro e o indivíduo não me pagou. Bem, e aí ele sabe que não pagou, não tem prova que me pagou, e sabe que ao final do processo existe a grande chance dele perder. O que ele faz? Ele começa a destruir o carro, usar de qualquer jeito, multa, uma série de coisas. E a minha intenção é o carro, recuperar o carro. O que eu faço? Eu entro com um pedido, né, de tutela provisória de urgência cautelar, a fim de reter o carro, objeto da lide, para preservar esse carro, que ao final do processo, se eu sair vencedor, o processo tenha um resultado útil, que é a recuperação do carro no valor que é devido. Se eu sair perdedor, ele vai manter o carro, não traz nenhum tipo de problema. Eu tenho uma ação, por exemplo, na vara de família, de divórcio litigioso, em que um dos cônjuges tem um imóvel que foi adquirido durante a união estável, mas está no nome de um só. E aí nós estamos discutindo isso, se o meu cliente tem ou não tem direito e tal. E aí houve indícios de que aquele que detém o imóvel que está no nome dele, ele ia se desfazer do imóvel. Então eu entrei com um pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pedindo justamente o registro de protesto contra a alienação de bem, porque um terceiro de boa-fé que tem intenção de adquirir o imóvel, ao se deparar com a escritura, com o registro do imóvel, ele vai ver que está gravado lá justamente esse registro de protesto contra a alienação de bem, e que o bem está sendo objeto de disputa. Então, normalmente, o possível comprador de boa-fé vai dar um passo para trás. Então, eu garanto o resultado útil do processo para que lá na frente, se o meu cliente sair vencedor, ele tenha o imóvel para vender, para fazer a ameação, a partilha, né, do valor auferido. Lembrando apenas que, no caso da tutela provisória, se essa tutela for concedida e aquele que recebeu essa tutela trazer algum tipo de prejuízo, né, para outra parte, ao final do processo, se aquele que recebeu a tutela provisória sair vencido e reconhecer bem, você recebeu a tutela provisória, mas da decisão final não procede e volta, né, para outra parte, esse que detinha a tutela provisória, ele responde por qualquer possível prejuízo à outra parte. Para que possamos entender, né? Entendemos agora quais os conceitos, quais as diferenças desse tipo de tutela, existe alguns requisitos até para a admissibilidade dessa tutela, porque não é apenas pedir de qualquer forma, né? Tanto para a tutela provisória antecipada como para cautelar, são os seguintes requisitos, né? Nós temos a probabilidade do direito, então temos que provar que existe justamente esse direito, o chamado fumus bonis iuris, a fumaça do bom direito. Veja bem, a probabilidade, existe um mínimo ali provável de que é possível que aquele que está requerendo a tutela tenha o direito. E também, para que possa uma medida extraordinária antecipar os efeitos, né, daquilo que está sendo pedido lá na frente, por exemplo, da antecipada, é o perigo de dano na morosidade dessa concreção do pedido final. Então, vejamos, ou ainda o risco ao resultado útil do processo, ou seja, probabilidade do direito mais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vou dar um exemplo que facilita. Imagine uma pessoa que sofreu um acidente e aí precisa imediatamente de uma cirurgia. Bem, probabilidade do direito existe. Qual é? O direito à saúde, a uma assistência de qualidade, a dignidade da pessoa humana, tudo estampado na Constituição Federal. Ok. O perigo de dano é que ele pode morrer, como também pode ficar com sequelas irreversíveis. Portanto, a gente encontra aqui a probabilidade do direito, o perigo de dano e ainda o risco ao resultado útil do processo, que é, ainda que ele ganhe o processo
falando que o Estado tinha um dever de providenciar a cirurgia e tal, mas e se isso, no decurso do processo lá na frente, depois de 1 ano, sair efetivado como vencedor no processo, o resultado útil do processo se esvaiu, não teve. Por quê? Ele morreu, aí se extingue, evidentemente, né, o processo, ou ele ficou com sequelas irreversíveis. Então, o prejuízo foi feito e ainda que você ganhou, mas você não levou. Então, existe a necessidade de provar que essa medida extraordinária tem que ser feita, porque não há outra forma de fazer e que, se não a fizer, o perigo de dano é grande e o risco ao resultado útil do processo é também comprovado, né? É importante que essas tutelas, ela tem um condão de reversibilidade dos feitos, apesar de que a doutrina mostra que você sopesando, em determinados casos, ainda que seja irreversível, quando se defere a tutela, tem que ser dada a tutela por garantir algo maior, o direito à vida, por exemplo, né? Imagine alguém pedindo medicamento de alguns milhões, mas aquilo ali é preponderante para a sobrevivência de uma criança. Os pais talvez não tenham como, se lá na frente perder, restituir esse dinheiro, mas frente ao valor da vida, vamos colocar assim, né, acaba se concedendo essa tutela. E é importante a gente destacar que as tutelas, elas são requeridas em 2 momentos, seja de maneira antecedente, como também de maneira incidente, ou seja, antecede o processo da maneira inicial, né, que pode ser feita antes mesmo da petição principal, e você se limita apenas ao direito que busca alcançar, o perigo de dano, ou seja, a questão da admissibilidade, e você tem até 15 dias para que possa ditar essa petição inicial. Se não fizer, será extinto, tá? Por outro lado, no caso da tutela cautelar, também segue mais ou menos o mesmo padrão, que seria o tipo de lide, né, a controvérsia ali, o seu fundamento, a exposição sumária do direito, o que se entende pelo direito que tem a assegurar, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. O réu, diferentemente da antecipada, no caso da cautelar, ele tem um prazo de 5 dias para contestar o pedido e indicar as provas que ele pretende produzir. No caso, para a formulação do pedido do autor, na cautelar, ele tem 30 dias, enquanto na antecipada, na tutela provisória de urgência antecipada, ele tem 15 dias. Então, nós vemos aí algumas diferenças e tem uma característica importante, que é a chamado princípio da fungibilidade, em que fala o seguinte: ainda que você requeira um tipo de tutela, por exemplo, a tutela cautelar, mas às vezes a tutela, na verdade, é uma tutela antecipada, o juiz, por conta desse princípio da fungibilidade, ele pode alterar, dando-lhe a tutela devida. Então, eu posso entrar às vezes com uma tutela cautelar, mas caberia, na verdade, uma tutela antecipada. E aí, na decisão, o juiz pode fazer com que aquela tutela seja aceita, no caso, e modificada entre as espécies. Por fim, a gente vai falar rapidamente da tutela de evidência, né? A tutela de evidência, como o nome sugere, é uma tutela que ela é evidente, a proteção ela é evidente, então não é facilmente comprovável, né? Ela não depende de demonstração nem de perigo, ela é tão cristalina que ela não depende de demonstração de perigo de dano ou mesmo do resultado útil do processo, porque é um direito tão líquido e certo do indivíduo que se faz imperioso concedê-la em torno da comprovação de que faz jus àquele direito. Então, as alegações de fatos, quando puderem, né, basicamente serem comprovadas apenas de maneira documental, e ainda, né, houver tese firmada em julgamentos de casos repetitivos
ou súmula vinculante. Então você consegue provar ali a liquidez, né, o documento, alguma dívida, por exemplo, e que relacionado a algum compromisso, obrigação de fazer, está tudo documentado, e ao final existe tese firmada em julgamentos de casos repetitivos ou súmula vinculante, então que há uma subsunção ao fato, às normas, à jurisprudência, se torna tão evidente que seria protelatório, né, trazer outros elementos, uma vez que já é comprovado suficientemente. Então, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco, né, a introdução sobre essas questões das tutelas, a sua aplicabilidade e os seus reflexos.